Então, meu nome é Fernanda Aki Gomes, sou R2 de Urologia do Hospital da Lagoa, tá? A aula que eu vou apresentar hoje é sobre uroneurologia, parte 2. Lembrando que a parte 1 a gente falou sobre fisiologia da micção e mais sobre os distúrbios neurogênicos. Então, a bexiga hiperativa, desculpa. Então, os três temas que a gente vai abordar nessa aula seria bexiga hipoativa, bexiga hiperativa e incontinência urinária masculina. A bexiga hiperativa, então, é importante a gente saber que é um diagnóstico clínico, é a síndrome da bexiga hiperativa, falando de bexiga hiperativa como uma síndrome, hiperatividade destrussora, então, é um achado urodinâmico, é importante a gente diferenciar isso. Essa bexiga hiperativa, ela pode cursar com urgência urinária, tá? Com ou sem incontinência. É importante também saber que nem sempre a bexiga hiperativa vai ter incontinência de urgência. Geralmente uma frequência diurna aumentada e noctúria, na ausência de qualquer outra patologia urológica ou infecção associada. Então, da bexiga hiperativa, a gente vai classificar como seca e úmida, seca sem incontinência de urgência e úmida com incontinência de urgência, e a úmida sendo mais comum em mulheres e a seca mais comum em homens. Dentre os fatores de risco associados, ela é mais comum em pacientes do sexo feminino, da raça negra, doenças neurológicas associadas, idade e obstrução infravesical e síndrome metabólica também. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia, tem três fatores ligados à patologia principais. O fator neurogênico, que seria uma hipótese de um estímulo detrusor excessivo, ou seja, as fibras aferentes vão mandar um estímulo para o centro miccional na ponte, que vai elaborar esse estímulo e vai causar um estímulo detrusor excessivo. Isso pode fazer com que propicie reflexos primitivos e novos reflexos na bexiga. A hipótese miogênica, então, seria uma excitação espontânea no detrusor, que vai se propagar por toda a bexiga. E a integrativa, então, seriam diversos gatilhos que vão causar contrações localizadas e essas contrações vão se propagar na bexiga. Então, a avaliação clínica inicial, anamnese e exame físico sempre. A gente tem que quantificar essa incontinência, o momento dessa incontinência. A gente tem vários testes para isso, tipo o PEDS teste, que a gente já falou na aula de uroginecologia. O EAS urinocultura, para a gente diferenciar uma infecção urinária que possa estar causando sintomas inicialmente. Ver se o paciente tem outros sintomas miccionais, que podem falar a favor de outra patologia urológica, e impacto na qualidade de vida através de questionários que já são bem estabelecidos pelos principais guidelines europeu e americano. Não é importante solicitar na avaliação inicial cistoscopia urodinâmica. O último guideline europeu de 2020, ele fala na avaliação inicial de imagem do trato urinário superior. Isso não ocorria nos outros guidelines, mas não fala o tipo de imagem. Então, manejo inicial é importante ser feito sem urodinâmica. A primeira linha de tratamento, então, tratamento conservador. A gente tem que avaliar os medicamentos que o paciente faz uso, tratar a constipação, fazer uso de protetor diário, e diminuir a ingesta de cafeína, ingesta hídrica, a perda de peso também é importante, micção programada ou dupla e a fisioterapia pélvica. Já falando de segunda linha, a gente vai ter o tratamento medicamentoso. Então, primeira linha, conservador, segunda linha, em todos os pacientes, segunda linha, medicamentoso, quando conservadores por si só não funciona. Então, conservador, a gente vai ter duas principais classes de medicamentos, os antimuscarínicos ou anticolinérgicos e os agonistas beta-3, que eu vou falar mais adiante. Então, o antimuscarínico, ele vai fazer um bloqueio dos receptores M2 e M3, os receptores muscarínicos na musculatura detrusora, principalmente do corpo vesical. Então, vai ajudar a inibir o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pela contração vesical na fase de esvaziamento. Os representantes deles, então, a gente vai ter a darifenacina, oxibutinina, solifenacina, entre outros.
Então, dentre os efeitos adversos, então, a gente pode ter todos os efeitos que são de ligação não específica desses anticolinérgicos em outros receptores. Então, xerostomia, que seria a boca seca, constipação, dificuldade miccional, até evoluindo para retenção urinária, tontura, alterações cognitivas também pode acontecer, principalmente em pacientes idosos, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. É contraindicado os pacientes com glaucoma, e se tu inicia um antimuscarínico e ele ainda não fez o efeito que a gente deseja, a gente pode aumentar a dose, trocar para outro antimuscarínico, não necessariamente o paciente fazer uso de oxibutinina, ele não vai responder a solifenacina, por exemplo, então a gente pode trocar com segurança, ou associar o beta-3 agonista, que é o representante, é a mirabegrona. Então, o beta-3 agonista, ele vai fazer um estímulo da inervação simpática, ou seja, ele vai fazer o estímulo dos receptores beta-3, que são receptores adrenérgicos. E lembrando, simpático, responsável pela fase de enchimento vesical, ou seja, vai relaxar essa musculatura detrusora. O que é importante, que diferente dos antimuscarínicos, eles vão aumentar a capacidade vesical, mas eles não vão alterar o resíduo vesical pós-miccional. E o representante é a mirabegrona, e os efeitos adversos são bem menos pronunciados pelos pacientes com o uso dessa classe de medicamentos, que seria a hipertensão, infecção no trato urinário e a cefaleia. É contraindicado quando a gente está pensando num paciente com hipertensão que não está controlada e seja mais grave. Aqui uma imagem ilustrativa que resume os receptores e aonde as principais medicações vão agir. A oxibutinina e a solifenacina, então, são os antimuscarínicos, eles vão fazer a inibição do receptor M3, M2, ou seja, fazer uma inibição desse sistema nervoso parasimpático para fazer com que essa musculatura nos contraia excessivamente. E a mirabegrona, então, ela vai fazer um agonismo no beta-3, então ele vai simular uma inervação simpática através do nervo hipogástrico. Então, tratamento, terceira linha, tá? Quando a gente não tem uma boa resposta nos pacientes que usaram as medicações ou não se adaptaram às medicações, a gente pode fazer uso da toxina botulínica, o Botox. Lembrando que o efeito adverso seria o aumento do resíduo vesical pós-miccional. Muitos desses pacientes, eles evoluem para retenção urinária, mas lembrando que a principal complicação é a infecção do trato urinário nesses pacientes. Então, a eletroestimulação, também considerada terceira linha, ela é muito bem estabelecida, principalmente na neuromodulação sacral, fazer uma modulação dos estímulos aferentes dessa bexiga, e através desse modulador, e a eletroestimulação também pode ser feita do nervo tibial posterior, quando a gente está, que ele também vai enviar aferência de transmissão para S3 principalmente. E a hipoatividade detrusora. Hipoatividade detrusora seria mais ou menos o contrário da bexiga hiperativa, seria a bexiga hipoativa, né? Porque quando a gente fala hipoatividade detrusora ou hipocontratibilidade detrusora ou a contratibilidade detrusora, é achado urodinâmico, que é necessário para dizer que esse paciente tem a bexiga hipoativa diferente da bexiga hiperativa. É importante a gente ter em mente que é uma patologia que é bem comum no nosso meio, só que ela não é tão estudada e tão bem estabelecida, critérios diagnósticos, tratamento, quanto a bexiga hiperativa. Então, a hipoatividade detrusora, ela é uma contração vesical de força ou duração reduzida, ela vai resultar no esvaziamento prolongado ou até a falha no esvaziamento completo. Isso é a definição dada pela Sociedade Internacional de Continência. Então, é perda de força, geralmente. E fisiopatologicamente falando, a gente vai ter várias causas. As principais seriam secundárias de diabetes mellitus a longa data, descompensada, doenças neurológicas, lesão de cauda equina, tumores de medula, esclerose múltipla, doença de Parkinson, cirurgia pélvica, radioterapia pélvica, tudo isso pode causar a bexiga hipoativa. E as principais hipóteses fisiopatológicas, apesar de não serem bem estabelecidas,
seria a miogênica e a neurogênica. A miogênica seria uma perda intrínseca da contratibilidade desses miócitos, por fibrose ou por algum outro motivo, e a neurogênica seria uma alteração do eixo neurológico. Então, quando a gente precisa de funcionamento da bexiga, a gente também precisa de eixo neurológico íntegro. Lembrando essa imagem da aula de fisiologia da micção, falando da classificação dos eixos neurológicos envolvidos na fisiologia da micção. A gente vai ter o eixo 1, que é do córtex até a ponte, eixo 2, que vai ser esse abaixo da ponte, região espinhal, e o eixo 3 seria o sacral e infrasacral, ou seja, do sacro até a bexiga, então plexo hipogástrico e tudo mais. É importante, quando a gente está falando de bexiga hipoativa, a gente vai ter lesão da alça 3. Então, é uma predominância de sintomas de esvaziamento e hipocontratibilidade detrusora. A gente pode ter alteração de esfíncter ou não. Então, falar um pouquinho das patologias principais envolvidas na bexiga hipoativa. A gente vai ter a obstrução intravesical, que é muito comum no nosso meio. Como é que funciona a história natural da obstrução intravesical? A gente vai ter um paciente, por exemplo, hiperplasia benigna prostática, que vai causar uma deficiência no esvaziamento dessa bexiga. Essa bexiga, por ser um músculo, ela vai fazer hipertrofia, hiperplasia. A longo prazo, essa é a maneira compensada, então é aumentando essa força. A longo prazo, esse miócito ele vai acabar sendo fibrosado, então tecido cicatricial. E isso vai causar a fase descompensada da obstrução intravesical, fazendo uma falha na força detrusora dessa musculatura. Diabetes mellitus, então, ela tem ação tanto miogênica quanto neurogênica. A miogênica não é tão bem estabelecida, tá? Mas a neurogênica é muito bem conhecida por nós, que seria a neuropatia autonômica através de degeneração axonal. A mesma neuropatia da doença nervosa de membros, doença nervosa periférica. E as doenças neurológicas. Doenças neurológicas, então, vão ser as lesões, principalmente da alça 3, tá? Falando de plexo pélvico e que vai ter fibras simpáticas e parasimpáticas, e até mesmo lesão de nervo pudendo, que vai fazer uma alteração daí do esfíncter externo. Então, quando a gente tem lesão sacral e infrasacral, a gente vai ter essa hipocontratibilidade ou a contratibilidade detrusora, porque lesou principalmente fibras parasimpáticas, ou seja, vão fazer com que essa bexiga não consiga se contrair da maneira que gostaríamos, então vai ter um detrusor hipoativo e pode ter um esfíncter normoativo se não tiver lesão de sistema nervoso somático, que seria o nervo pudendo, ou hipoativo se tiver lesão nesse nervo pudendo também. Então, avaliação clínica, o paciente vai apresentar sintomas de esvaziamento, mas predominantemente, mas ele pode ter sintomas de armazenamento associados também. E nos estágios terminais, esse paciente vai perder a sensibilidade de enchimento dessa bexiga. Então, ele pode vir para nós queixando de uma incontinência urinária, que na verdade não é uma incontinência urinária, é uma incontinência urinária paradoxal, o famoso transbordamento que a gente fala. Então, enche tanto essa bexiga que transborda. E o paciente pode apresentar com retenção urinária também. É importante, nesses estágios terminais, a gente sempre fazer a avaliação do trato urinário alto, que pode estar prejudicado por refluxo vésico-ureteral. O diagnóstico, então, é a avaliação da força da contração detrusora através do estudo urodinâmico. Existem vários parâmetros que a gente calcula, pressão isovolumétrica, o Weitz Factor. Então, tudo isso a gente tem que analisar no estudo urodinâmico. E é importante na avaliação inicial a gente ter exame do trato urinário, para ver se tem alguma patologia associada, ou um refluxo vésico-ureteral causando hidronefrose, ou cálculo de bexiga, tudo isso é importante. EAS, urinocultura, até para fazer diagnóstico diferencial com outras patologias, e a ressonância magnética de coluna lombosacra é muito bem estabelecida pelo guideline europeu quando a gente está suspeitando de alguma doença neurológica. Tratamento, então, não existe nenhuma medicação que vai melhorar a força desse músculo,
tá? Então, o objetivo vai ser reduzir os sintomas e as complicações. Então, seria a micção programada, o cateterismo intermitente limpo. O alfa-bloqueador, ele está bem estabelecido quando a gente está falando principalmente de homens, tá? Que tem algum fator de obstrução infravesical associado. O parasimpático mimético ou colinérgico, que seria o Batanecol, ele era uma medicação utilizada anteriormente, mas pelos efeitos colaterais e por não ter um benefício tão bem estabelecido, ela vem sendo contraindicada pelos principais guidelines. Esse parasimpático mimético, ele causava principalmente depressão cardíaca grave. Então, falando de bexiga hipoativa, a principal coisa que a gente pode fazer em questão de tratamento é a prevenção da doença. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia pélvica, tentar fazer uma cirurgia poupadora de nervos, reconhecer esses nervos, reconhecer o plexo hipogástrico e tudo mais. Isso é muito importante. E a incontinência urinária masculina. A incontinência urinária masculina, ela é parecida com a incontinência urinária feminina, ela é bem menos prevalente, ela é mais comum em idosos, ela pode ser aos esforços, de urgência, mista, contínua, insensível, a paradoxal, que seria por transbordamento, mas o que a gente vai abordar agora é a incontinência urinária esfinteriana mais comum nos homens, que é a incontinência urinária pós-prostatectomia, seja prostatectomia radical ou prostatectomia para doença benigna. Então, a incontinência urinária, então, masculina, avaliação inicial, então, avaliar essa próstata, genitália, avaliar os status neurológicos desse paciente, ver se ele tem um bexigoma, pensando em incontinência paradoxal, ver se tem incontinência de esforço, avaliar o IMC também, que é importante para o prognóstico, o EAS para a gente fazer diagnóstico diferencial com tumor de bexiga, para ver se tem hematúria, glicosúria para pensar em diabetes mellitus descompensada, e é importante a gente fazer o diário miccional para a gente ver a qualidade de vida, não, mas quantificar objetivamente essa perda urinária através do PET teste também, e a qualidade e o questionário de qualidade de vida, sem dúvida. Então, em relação à prostatectomia radical, os fatores prognósticos que pioram, a recuperação da continência, que vai acontecer na maioria dos casos em até 70%, mas ela vai ser prejudicada pacientes com idade mais avançada, com próstatas maiores, quando a gente está fazendo prostatectomia radical de resgate ou faz radioterapia pélvica. E o MC, o paciente MC elevado, ele vai afetar a curto prazo a recuperação dessa continência, mas a longo prazo não se mostrou tão diferente quanto o paciente de MC normal. Tratamento, então, manejo inicial conservador, fisioterapia pélvica indicada para todos os pacientes no pós-operatório imediato. Já tem guideline europeu mencionando fazer fisioterapia pélvica no pré-operatório, de 2 a 3 semanas. E a fisioterapia pélvica, a vantagem é que a recuperação é mais precoce, mas ela não muda desfecho em 12 meses. Então, o paciente que vai recuperar a continência, ele vai recuperar em 12 meses, independente da fisioterapia pélvica, mas ela ajuda a ter uma recuperação mais precoce. Tratamento cirúrgico, os pacientes que não responderam à fisioterapia pélvica, a gente geralmente aguarda de 6 a 12 meses, que 12 meses é o tempo que a gente espera esse paciente recuperar a continência. Depois de 12 meses, o percentual é muito pequeno que recupera. O guideline americano fala de 6 meses, mas o europeu fala de 12 meses. Então, a gente precisa, quando a gente está pensando em cirurgia, a gente precisa ter um paciente bem orientado, que talvez não melhore os sintomas. Fazer uma uretrocistoscopia para avaliação da uretra do colo vesical, ver se tem alguma estenose, alguma esclerose de colo. Avaliação urodinâmica para ver se tem bexiga hiperativa, que pode ser que prejudique os nossos resultados no pós-operatório, bexiga hipoativa, tudo isso tem que ser analisado. Diário miccional e de qualidade de vida também, e questionário de qualidade de vida também. Então, o sling bulbar, ele está bem estabelecido para pacientes com incontinência leve e que não fizeram radioterapia. Então, ele não é indicado em pacientes pós-radioterapia ou com incontinência urinária grave. E o esfíncter artificial, então, seria o padrão para incontinência moderada a grave. Aqui algumas imagens, o sling transobturatório, que é o mais preconizado na incontinência urinária masculina.
E aqui o esfíncter artificial. Então, vai ter um anel que vai envolver a uretra bulbar, aqui o cuffzinho do balonete, tá? E aqui o botão que o paciente aciona quando dá vontade de urinar. E é isso.